Saudações, meninada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Vamos falar aqui agora da aula 9, a aldeia global e o seu reverso, né? A gente sempre pensa a globalização em um fenômeno que traz muita coisa boa, muita coisa interessante dentro da sociedade. Porém, também é bom a gente ter a percepção sobre problemas advindos desse processo de globalização. Hoje, nessa aula, inclusive, eu vou inserir para vocês uma entrevista que é bastante interessante, até porque a apostila sugeriu que a gente discutisse Bauman, e aí eu achei interessante, ao invés de só falar sobre Bauman, colocar o Bauman para falar um pouquinho para a gente. Então a gente vai assistir um trechinho aí de uma entrevista do Bauman, que é bastante importante nessa nossa discussão, beleza? Vamos lá então. Olha só, quando nós pensamos nesses elementos vinculados à globalização, a gente precisa ter alguns focos, né? Quando a globalização alcança o cotidiano, o nosso dia a dia, sabe? Aquilo que você vive agora, tá? O que está acontecendo agora na sua vida. O que ela promove? Ela promove inserção de tecnologia? Ok. Ela promove acesso a bens? Ok. Ela promove o conhecimento do mundo ao meu redor, o contato com pessoas que estão mais distantes para mim? Ok. Porém, e se eu começar a considerar que a minha e a sua realidade, o que de fato, né, eu preciso considerar, ela não é a realidade de todas as pessoas. Porque pensar a globalização a partir da minha realidade e acreditar que 100% das pessoas vivem essa realidade é um equívoco muito grande. Quando nós pensamos o efeito da globalização para as camadas mais pobres da sociedade, que geralmente, né, a classe média baixa, a classe baixa, que são a maioria dos países. Quando eu penso em países que estão à margem desse processo, ainda sendo explorados, alguns ainda são colônias, inclusive, o que significa globalização para esse grupo de pessoas que, ao final das contas, é a maior parte? Tá? Esse grupo é a maior parte. Não somos eu, não somos você. É esse grupo que está sendo explorado, dominado por esse movimento globalizante. O que ele significa? Quando você pensa, por exemplo, em empregos, quando você pensa em saúde, quando você pensa em mercadorias, quando você pensa em relação entre as pessoas, quando você pensa em acesso àquilo que nós consideramos como fundamental para a existência humana. Na maioria das vezes, não é um bom resultado, não é tão positivo. Uma coisa simples, né? Citando coisa que nós já falamos em aula. Muita gente no mundo sequer conhece chocolate, parece brincadeira. Sequer conhece. Por quê? Porque não tem acesso a esse produto. Vamos avançando. Nós percebemos que dentro do processo da globalização, e ainda muito vinculada à questão econômica, porque ela tem um viés econômico bastante forte, a gente tem um desmonte do estado de bem-estar social. O que é esse estado de bem-estar social? São essas leis, esse conjunto de práticas do Estado que procuravam dar uma estrutura à sociedade de atendimento à sua população dentro de condições que são não negociáveis, que são necessárias. Quando eu penso em países que têm uma maior qualidade de vida, quando eu penso em países onde as pessoas são consideradas mais felizes, a educação ela é uma educação mais avançada, você tem o Estado agindo em prol da população, né, pensando em atender a população dentro de políticas que podem contribuir para que essa pessoa, inclusive no ambiente de trabalho, inclusive ligado ao seu cotidiano, sejam pessoas mais capazes, mais competentes, pessoas melhores. Porém, dentro de um processo de globalização, existe um desmonte, uma destruição desse Estado. Por quê? Porque ele custa, ele tem um valor. A definição de que o Estado deveria reduzir a sua presença, o que a gente chama de Estado mínimo, significa, inclusive, que o Estado desapareça, suma das atividades que são econômicas. E hoje, inclusive, esse debate foi relevantado quando nós falamos de saúde. Qual é o papel do Estado vinculado à saúde? Quando nós olhamos para alguns países, e se você olhar essa perspectiva dos Estados Unidos, os caras têm um problema enorme com a questão da pandemia. Por quê? Porque tratar uma doença, ainda mais se você precisar se internar
em uma UTI, por exemplo, é caríssimo. E a maior parte da população, não tem condição de arcar com esses custos. Então, o Estado deveria arcar, criar essa condição. Porém, o avançar da globalização, do neoliberalismo, tem partido para a destruição dessas estruturas, que inclusive significa não só destruir o Estado, mas também destruir uma série de relações mais fraternas entre as pessoas, criar um ambiente praticamente só de disputa. Um ambiente onde eu e você estaremos em guerra e não em colaboração. Essa leitura é uma leitura bastante crítica e é importante de perceber. Por quê? Porque não dá para enxergar, não dá para olhar só para a globalização dentro daqueles aspectos mais positivos que me atingem. Até porque, de novo, eu e você não somos a maior parte do planeta, não representamos a maior parte do planeta. E aí vem o Bauman. Como é que o Bauman vê todo esse processo? Como é que o Bauman enxerga essas transformações? Por meio da economia, por meio das redes sociais, com a presença do Estado, com a questão do trabalho. Como é que o Bauman enxerga esse processo? Vou lembrar, para quem não está se ligando, o Bauman tem uma série de livros, né? Modernidade Líquida, Sociedade Líquida, Amores Líquidos, e onde o Bauman está fazendo essa leitura de como a sociedade moderna ou pós-moderna, e depende da caracterização, sofre a influência desse processo de transformação. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar essa entrevista, beleza? Não pule a entrevista, ela é essencial, até porque você está ouvindo o Bauman falar e não Efraim falar sobre o Bauman. E aí, encerrando a entrevista, eu volto com a segunda parte da aula, beleza? Of course. Let me ask you, the Chinese consider interesting times those with drastic changes, transformations, shocks, hard choices. Do you think that we are living now interesting times? Yeah, well, this particular Chinese attitude is only half true. Because living in interesting times, in my view, is a mixture of curse and blessing. So it's not just curse, it is also a blessing. Blessing for thinking, caring people, because it brings to the attention, into vision, things which in normal, ordinary, quiet, uninteresting, repeatable, routine, boring times are invisible. There is an expression, hiding in the light. They are so much in the light that you don't notice them any longer. Interesting times mean troublesome times. Oh, yes. Oh, yes. Something happens which was not expected, was not predicted, was not noticeable. Martin Heidegger, the great German philosopher, would say that interesting times bring things from 200 to 400. 200 means given to hand. They are so close, they are so predictable that you don't notice them any longer. The 400 is something else. You distantiate, you take your distance. Yes. There's an object, I don't know this object, I must learn something. I must make the unfamiliar familiar. So it is a benefit of interesting times. And fortunately, God gave us the chance of being creative and knowledgeable by putting us in interesting times. And as far as the curse side of that is concerned, unfortunately, it's our task to resolve it. Well, do you think that we need new ideological options, for instance, thinking because of what is happening in Europe? Our political dictionary could not be enlarged, modernized, updated. For instance, liberalism means in economy one thing, in politics the other way. Couldn't be a liberal
in both. No, I agree with you. I am aware of that problem. There is a problem revising the vocabulary which we use to describe and comprehend the world. Yes, that's very true, but words and things walk different ways. You know, one of my personal tragedies is that I produce a lot of words and I achieved very little deeds, if any. You know, the world is not stripped of its evils. So I think that what is needed, you say new ideology, it is wider than new words, new terms, but I think that we should step even one step further and say, go beyond ideology. One thing is the conception of the effective collective action, and the other thing is conception of good life, which are both wrong in our society. The first one, conception of effective action, of resolution of troubles which we confront. It is a common belief, very seldom questioning, that the means, the cure to all kinds of social problems is increase in GNP, in the gross national product. Whatever is the problem, the reaction, we must produce further. Well, I just mentioned only on the margin that it is unsustainable because you cannot, on our planet, increase production permanently. There are limits. And the other thing is our conception of good life. Our generation, well, our participation, not to which we belong, but in which we participate now, this generation has been brought up to believe that all the road to happiness leads through shops. And that's also a catastrophic idea, because it spells a lot of trouble for our children, grandchildren, great-grandchildren. We are just living at their expense. We are depriving them of their living. So here, I think, lies the crux. We have to promote as strongly as we are able that the idea that these two assumptions are unsustainable. That here we have to learn different ways of reacting to problems and different ways of pursuing happiness. Next year, we'll celebrate 500 years of utopia. Next year. Thomas More wrote... 500, yes. Yes, 500. So, and we are seeing that, for instance, one of the good utopias of this moment is the European Union. Never we could imagine or dream that a voluntary integration in Europe for so many countries and no wars, no borders. And suddenly we see Hungary closing the borders because they don't want the strangers to come. Yeah. The Kurds. Building walls instead of bridges. Yeah. So we are seeing that utopia leads to dystopia. Yes, that's right. And next year we have to face the concept of utopia, an instant-made society. But my dear Dinesh, don't you think that it is fate of all utopias? Oh, yes. Utopia is creative, is a blessing as long as it remains utopia, because it guides human dreams, human actions, gives you courage to act and things like that. But when it is proclaimed fulfilled, then the trouble begins. Then it transforms into dystopia. Dystopia. That's true. That's true. And but do you think that the utopia of united Europe can go on
Well, I published a little book called Yes, I know. Europe, Unfinished Adventure. I still consider it a valid expression. It is still unfinished and still adventure. We are still walking into the darkness because there's no precedent to European Union. That's the first thing such in history, that after hundreds of years of mutual enmity, bloody wars, devastation, suddenly all is forgotten, apparently. The Frenchmen kissed the Dutch, the German. Germans kiss the Frenchmen, you know, they go to visit each other, they appreciate each other's culture and so on. And the things unthinkable in 1930s when I was a child, that was beyond comprehension, impossible to happen. It did happen. And also, the experiment in implementing alternative way of togetherness, this experiment is still continuing. And continuation means that there are all sorts of throwbacks. You encountered, for example, this influx of refugees, migrants. Previously, we encountered the collapse of the credit economy, of spending money which people did not earn, and that caused shattered the euro system and made it dubitable. But you see, one conflict after another. The history of European Union is a long string of antagonism, of conflicts, of troubles, of problems. But this can. But somehow it survives so far. It can be managed. Yeah. Well, you see, I constantly repeat that I'm pessimist in the short run and optimist in the long run. Good. I want to believe, and if people really believe that the European Union is workable, in itself it is already one of very important conditions to make it workable. And the more we are doubting that it is workable, the more doubtful its future is. So let's be careful. Let me ask you a very short question, but very important. The future of Poland. Poland? Poland, the country where you was born, and my father served in the army. So what is the future of, because Poland suffered so many invasions and dilapidations, and now it's lost. It belongs to a new combination with Hungary, Czechoslovakia, and what is the future? No, it's not time or place to summarize Polish history. It's a very long history, very dramatic. I don't even attempt it to do. But I would like to bring to your attention, you know about it, but let's recall it, the geopolitical, so to speak, factors in the history of Poland. Do you know that from between Berlin and Moscow, there's not a single mountain? It's completely flat. So all armies in the history of the conflict between East and West went through Poland. It is a very, very severely tested nation. And no wonder that Poles are inclined to have this tendency to think about their history as martyrology, history of suffering. And they have very good reason to do so. And but if you have such a version of history, then obviously you tend to be suspicious to all the foreigners, bloody foreigners, you know that. Poland is in much safer, stabler, acceptable, likable condition that it was 25 years ago. I would go further, that it was ever in its history.
It's much safer. I remember when I was a child, Poland was surrounded by enemies. Now there are no enemies around. And we have to think about distant Putin in order to be afraid. Or Viktor Orban in Yes, Hungary. correct. Another question about Brazil. What do you think of the Brazilian miracle? A miracle? Yes. You think it's a miracle? No, no, already? no. People use it to say that Yes. there is a... Well, I would say it is unfinished miracle. You are on the way. I wish you with all my heart to arrive there, you know. I would only say 66 representatives of 66 governments of the world came to Rio de Janeiro to consult, to learn from the experience of drawing 22 million people from their poverty. No one repeated that miracle. It's only Brazil so far. I wish you to continue, but it is also now the shortcomings are coming to the fore. And because and the next year, Olympics, I think, are caused to rethink the situation. It may happen because it is unfinished miracle. And you can't make, in such condition, any prediction. What it inspires only is the efforts to avert the premature end of the miracle. The temptations to... Right. Thank you. Thank you. Pois bem, então a gente vai pontuar algumas coisas aqui sobre o Bauman, sobre a sua entrevista, sobre o seu posicionamento. Vamos lá? Primeira coisa, ele vai dizer que todo esse processo de transformação redundou na precarização e desintegração dos laços humanos. Que a globalização ela afetou de forma muito forte a nossa relação enquanto indivíduos, onde a vida seguiu de seus padrões lógicos, permeou a solidão e desmudou as relações sociais em relações autônomas, quase como um individualismo egoísta. Não é só eu olhar para mim mesmo e defender as coisas que eu acredito. Eu olhar para mim mesmo e ignorar o outro e ser violento contra o outro. Isso é fruto desse processo de precarização da própria sociedade. De só enxergar os meus objetivos e não enxergar mais uma coletividade. Na construção da cidade idealizada, daquela que se sonha, esqueceram que ela depende da oportunidade dada às pessoas, pois são essas pessoas, e somente elas, que devem se privilegiar dessa harmonia. A humanidade, as pessoas não se tornam boas simplesmente seguindo boas ordens ou bons planos, né? A questão da bondade das relações fraternas, ela se constrói a partir de um ambiente fraterno que é colocado. Quanto mais de disputa for o ambiente, mais crítico ele será. Então, o Bauman enxerga que esse aprofundamento, que é fruto da globalização, de intensas disputas, pode levar a uma crise, e tem levado a uma crise, em sociedade. Esse livro dele, ele é de 99. Este novo mundo proposto é da fome, pobreza absoluta, onde 800 milhões de pessoas estão em condições subnutridas e 4 bilhões de pessoas vivem na miséria. É uma leitura sobre a sociedade, uma leitura real, são dados estatísticos. Então, como conceber que a globalização, que talvez tenha criado melhores condições para mim e para você, criou condições tão precárias para tantas pessoas? Não há como não ser crítico, não há como não ter um olhar mais sério sobre essa realidade. Para Bauman, a pobreza leva ao processo de degradação humana, que nega, né, a globalização, ao degradar as condições, nega condições mínimas, o que acaba levando fome e pobreza, que está conectado, segundo ele também, ao enfraquecimento, porque eu deixo de ser solidário, porque eu deixo de me preocupar com o outro, esses laços afetivos acabam se destruindo. Todas as tentativas de mudança encontram barreiras, e sua eficiência é momentânea, pois esse sofrimento da sociedade humana tem como precedente amarras que são facilmente retraçadas e imutáveis pela globalização e pelo sistema de produção capitalista. A forma que nós teríamos, inclusive para alterar essa realidade, era alterar a própria forma de organização
econômica da nossa sociedade, né? Uma intervenção sobre essa realidade para construir de fato uma espécie de rede fraterna entre os indivíduos. E nada, a gente encerra então mais essa aula. A tarefa fica a página 137, atividade 1 e 2. Obrigado, um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau!